Meu nome é Luísa Gomes e eu sou participante, junto ao voluntário Erlisson Freire, do projeto PIBIC sobre os impactos da legislação brasileira e do Marco Legal de Inovação na inovação no setor público, orientado pela professora Maria de Fátima Bruno de Faria. Esse projeto surgiu a partir de uma indagação acerca de uma discussão no livro da CDE sobre inovação no setor público, que tratava de como lidar com procedimentos legais e regulamentações que são muitas vezes vistos como inibidores da inovação. Assim, surge o problema de pesquisa, que quer saber quais são as evidências teóricas e empíricas dos impactos do Marco Legal de Inovação na inovação no setor público. Assim, temos como nosso objetivo determinar quais são as evidências desses impactos, favoráveis ou desfavoráveis, que o Marco Legal de Inovação teria na inovação no setor público, ou seja, se esse marco legal poderia vir a inibir ou auxiliar a inovação. Para isso, foi realizada uma análise científica dos artigos encontrados em periódicos científicos nacionais, pelo portal da CAPES, e internacionais, pelas bases JCR e Scopus, que tratassem da inovação no setor público e também da análise da legislação envolvida. Os artigos encontrados foram então analisados de acordo com alguns critérios, incluindo o tipo de inovação mencionado e seus conceitos, e o tipo de legislação abordada, sua abrangência, e também se seu impacto era positivo ou negativo na legislação. Foram então encontrados como resultado 5 diferentes categorias de impactos legais na inovação no setor público. Essas categorias foram divididas entre categorias de impactos favoráveis e desfavoráveis para melhor responder ao nosso objetivo de pesquisa. Então, primeiramente, os impactos favoráveis. Foram encontrados 2 impactos favoráveis. O primeiro impacto era o relacionamento entre as instituições de ensino e o meio produtivo. Isso porque há uma grande necessidade, uma grande importância na tradução do conhecimento gerado por essas instituições de ensino em ações que possam ser de fato executadas no meio produtivo. Então, há uma grande importância também na regulamentação existente, que são, por exemplo, leis de incentivo à inovação, que auxiliam nesse processo de tradução do conhecimento em ações que possam ser realizadas no meio produtivo e também o auxílio de sua implementação. O segundo impacto favorável seria a presença de sistemas de contabilidade de custos. Isso porque esses sistemas estão atrelados a regulamentações que auxiliam com que o processo de compra se torne muito mais eficaz. Ou seja, ambientes em que esse sistema é existente e, consequentemente, também é existente essa regulamentação, são muito mais ágeis do que ambientes em que isso não é verdade. Acerca, então, dos impactos desfavoráveis. O primeiro impacto desfavorável é o limite à rigidez do orçamento público. Com isso, a falta de recursos no meio público e também o seu direcionamento a áreas que não necessariamente precisam deste recurso faz com que áreas que têm necessidade desse recurso para realizarem melhorias ou mudanças não os recebam, o que, consequentemente, impede com que a inovação nessas áreas aconteça. O segundo impacto desfavorável são problemas administrativos e problemas burocráticos. Isso seria várias áreas administrativas necessárias para a administração do processo de inovação acabam muitas vezes tendo uma péssima comunicação entre elas, o que dificulta esse processo. Além disso, o excesso de burocracia, o excesso de documentos demandados e do tempo necessário para que ações sejam tomadas, fazendo com que o processo de inovação como um todo se torne muito complexo e demorado, o que dificulta a inovação. O terceiro impacto desfavorável é a necessidade de instrumentos de fiscalização. Por quê? A falta desses instrumentos impede com que a lei seja cumprida, ao que o indivíduo passa a não considerar o impacto que descumprir essa lei individualmente teria na realização da inovação como um todo ao fim de um processo. Assim, temos categorizados os 2 impactos favoráveis e os 3 impactos desfavoráveis encontrados pela pesquisa. E com isso, conclui-se que, nesse projeto, há uma predominância dos impactos desfavoráveis, não apenas por terem mais categorias de impactos desfavoráveis, mas também por sua frequência nos artigos pesquisados. E, de fato, mesmo em artigos em que foram considerados impactos favoráveis, os autores fazem ressalvas de que, se a legislação for implementada inadequadamente, ela pode se tornar uma barreira à inovação. Com isso, eu concluo a minha apresentação desse projeto e eu agradeço a todos os ouvintes.